Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio das Vacinas do Pensamento. Nós hoje temos connosco a Teresa Sumaviel, que é investigadora, professora e diretora do Grupo de Investigação Biologia da Adição, do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto. Olá, Teresa, seja muito bem-vinda. Muito Olá, obrigado. Denise, obrigada por este convite. Bem, Assim, eu é que agradeço ter aceitado o convite. Sabe que para mim é sempre muito bom falar também com pessoas mais desta área da biologia, até porque eu fico um bocadinho mais intimidado por causa de estar a usar a metáfora da vacina. E, portanto, tenho sempre alguma curiosidade em perceber como é que conceptualiza esta ideia da vacina do pensamento. O que é para si uma vacina de pensamento? Diga-me. eu tenho logo que admitir à partida que, pelo facto de ter estado a ouvir alguns dos episódios anteriores, já estou condicionada por algumas das opiniões, não é, que fui ouvindo anteriormente. Mas eu diria que, de facto, quando me falou do programa, aquilo em que eu pensei primeiro foi exatamente que tipo de influências, não é, na minha vida mais inicial e não só, mas ao longo do meu percurso, de facto mudaram e foram importantes, por um lado, para estruturar a forma como eu decido as minhas ações e aquilo em que eu acredito e as lutas a que me dedico. eh, Portanto, acho que é isso, são de facto influências importantes para estruturar a forma como nos Que movemos. influências são essas que eu estou muito curioso em ouvir, vindo de uma pessoa que vem de uma área muito diferente da minha? Eu acho que nas primeiras fases das nossas vidas é um pouco indiferente de que área é que nós vimos. Eu venho de uma família onde tradicionalmente a maior parte das pessoas eram advogados. Portanto, logo à partida a minha decisão de escolher uma carreira na área das ciências biomédicas eh, é logo uma diferença grande para o resto do meu ambiente familiar, até porque, apesar da minha mãe ser engenheira química, na verdade dedicou-se toda a vida à economia, foi diretora do Ministério da Economia, portanto, hum, havia na minha família uma grande dedicação à área da economia. O meu pai era advogado, mas economista, gestor, enfim. E portanto eu distingui-me logo nessa versão, nessa vertente, porque eu não queria saber nada da economia e o que me preocupava de facto eram as coisas pequenas. Não é? E acho que isso notava muito. Eu costumo contar uma história interessante que eu acho que caracteriza muito as pessoas desde o início. Entre mim e os meus irmãos, nós tínhamos exatamente o mesmo ambiente, não é? Embora eles gostassem mais de jogos e de futebol e dessas coisas, e eu gostasse de ler. Hum, mas na verdade, quando uma das coisas que o meu pai fazia, e o meu pai é com certeza uma das vacinas mais importantes da minha vida, estruturalmente, durante toda a sua vida, foi sempre uma influência muito importante para mim. E, e uma das coisas que ele fazia quando nós éramos pequenos era dar-nos no Natal uns, não lhe posso chamar bois, porque eram pequeninos, não era, eram vitelos, vitelos do sexo masculino, pequeninos, um a cada um, que nós criávamos na quinta que era da minha avó, pé de Guimarães, em Faf, durante o ano, e que depois vendíamos quando chegava o Natal e comprávamos novamente um mais pequeno, e com o dinheiro da diferença entre um e outro podíamos escolher o que cada um de nós queria comprar para si. Não? No primeiro ano, a primeira vez que isso aconteceu, quisemos todos bicicletas, portanto foi cada um comprou uma bicicleta. Mas no segundo ano eu quis um microscópio e os meus irmãos, que são economistas hoje em dia os dois, juntaram-se e compraram 3 vitelos em vez de 2. Portanto, eu acho que isso estrutura muito bem a diferença entre o que cada Essa um vai história é ser, maravilhosa, não é? explica bem, de facto. Também o que cada um vai ser, e que muito cedo se vê as diferenças entre uns e outros. Isso faz-me Mas lembrar, já agora também, desculpe lá, que me fez lembrar a história do amigo meu, que nós fomos passar férias ali para Foz de Neiva e no dia, pronto, éramos miúdos e fomos todos, como deve imaginar, ver uns copos e não sei o quê, depois no dia seguinte acordávamos nas tendas, acordamos cheios de fome e ele tinha ido mais cedo, esse meu amigo tinha ido mais cedo à padaria, comprou pão e manteiga e depois andam-nos a vender a um preço caríssimo. Hoje é economista, claro. Pronto, mas eu achei piada.
E depois esta história acabou porque, entretanto, no ano a seguir, eu passei mais tempo na quinta, já não sei por que razão, afeiçoei-me imenso aos ditos bois e depois foi um drama porque eu não queria vendê-los, porque então meu pai acabou com esta brincadeira nessa altura, porque de facto depois, e hoje em dia uma das coisas de facto para mim é importante é o meu papel na Comissão de Ética de Proteção Animal, não é? Portanto, acho que todas estas coisas da nossa infância acabam por nos estruturar de algum modo, e são vacinas importantes. O meu pai, por outro lado, era uma pessoa que eu considero muito equilibrada, que teve um passado antifascista, que foi obrigado a sair da faculdade porque foi suspenso por vários anos nas suas lutas antifascistas e esteve muitos anos em Paris, porque não conseguia trabalhar em Portugal sequer, e, e era uma pessoa muito equilibrada, com uma visão um pouco desiludida sobre a política depois, e eu acho que a estrutura que ele nos impôs desde sempre era uma estrutura baseada na tolerância, na ausência de preconceitos, na necessidade de sermos justos, e, e promovia estas coisas de uma forma ativa. Por exemplo, acho que poucas crianças terão tido como nós um contrato escrito, não é? Como um advogado, um contrato escrito em termos mesmo de direito legal, com o pai sobre o número de horas de televisão a que podíamos assistir. Tínhamos que negociar uns com os outros quais eram os programas que queríamos ver para chegar a um acordo, porque só tínhamos aquele limite de horas de televisão e, portanto, tínhamos que chegar a um acordo entre os três, quais eram os programas que íamos ver, e se não cumpríssemos com as nossas tarefas domésticas, que eram coisinhas pequenas, não? Perdíamos horas de televisão. E, portanto, essa também é uma estrutura bastante importante na... Que grande vacina já estou. Sim, acho que foi muito, muito importante. E depois também nos obrigava a ser muito pacientes. Nós podíamos fazer-lhe uma pergunta e ter a resposta 3 dias depois e saber que tínhamos que esperar. Não podíamos insistir, que insistir não ia resultar muito bem. E, portanto, acho que tudo isso nos estruturou muito bem aos três, acho que somos bem-sucedidos Graças ao e pessoas equilibradas, exatamente nessa vertente. Essas são as minhas vacinas de infância, acho que são muito importantes nesse sentido. Mas posteriormente terá tomado outras, nomeadamente já no campo da biologia, digo eu, não sei, já que se pediu Sim, um sim, microscópio. eu ia referir ainda uma já na adolescência. Na adolescência nós mudámos do Porto, mudámos de Lisboa para o Porto, viemos viver para o Porto, nós vivíamos inicialmente em Lisboa, viemos viver para o Porto. E nessa altura uma das coisas que o meu pai achou que era importante era que deixássemos de frequentar colégios privados e passássemos à escola pública. E essa foi outra vacina muito importante, foi a escola pública, uma vacina sem valor mesurável no campo de perceber o que é o privilégio, não é? E essa acho que também foi outra coisa estruturante. Vacinas no campo. Muito interessante as vacinas que me está a dar, porque são bastante diferentes das habituais, mas fazem todo sentido. Estou a apreciar muito. Desculpe, interrompia. Ia dizer... Nada, só. Depois, no campo da biologia, eu sempre tive esta apetência enorme pela biologia, sempre quis muito fazer investigação nesta área. Eu acho que desde sempre, se me perguntavam o que é que eu queria ser cientista, não é? Que não era investigador, era cientista. Claro. E uma das coisas, por exemplo, que eu fazia na quinta, que deixava os meus primos e os meus irmãos malucos, era passar horas à procura de bugalhos, a abrir os bugalhos, até ter as moscas que estavam dentro dos bugalhos em todas as fases de desenvolvimento, depois colar aquilo tudo num papel. Portanto, eram coisas que para eles eram completamente absurdas, mas que acho que mostravam já que era o que eu queria era um microscópio e estudar este tipo de coisas. A pessoa que eu me lembro que também tinha hábitos desses era o Darwin, também, se bem me lembro. Uma escala um bocadinho diferente a do Darwin, da minha. Mas eu lembro que eu também tinha uma grande paixão por esse tipo de estudo. Sempre tive esse bichinho, sempre esteve dentro de mim. Depois, por isso não tive dúvidas nenhuma em escolher um curso nesta área. Na verdade eu queria ciências do meio aquático, mas os meus pais não permitiram, acharam que nós não tínhamos, era um país que não tinha ainda estrutura para as ciências do meio aquático e eu acabei por escolher bioquímica. Depois até fiz o estágio nas ciências do meio aquático, assim, tipo vingança, não me deixaram fazer, agora
e comecei o doutoramento exatamente nas ciências do meio aquático e, na verdade, ao fim de algum tempo desisti e mudei para as neurociências, porque não era de facto aquilo que eu queria, e as neurociências acabaram por ser aquilo que me atraiu e que me encheu de facto e que justifica esta Já agora porque a adição? constante que é a investigação, não é? E já agora porque a adição? Porque é que lhe interessou tanto pela parte da adição? Na verdade aconteceu por acaso, não é? Eu queria muito mudar de área, não estava contente com o que estava a fazer nas ciências do meio aquático, achava que aquilo era engraçado enquanto jogo bioquímico, mas que a investigação que eu estava a fazer não ia trazer nada de melhor ao mundo, não era nada que me fizesse de facto sentir-me completa com aquilo que estava a fazer. E uma amiga minha já estava a trabalhar nesta área, abriu uma possibilidade de mais alguém ir fazer o doutoramento no laboratório, ela perguntou: não queres vir falar com a minha chefe, que era a professora Amélia Ferreira, da Faculdade de Medicina, e eu disse: sim, claro, quero. E fui falar com ela e gostei dela, acho que foi uma empatia desde o primeiro momento, e mudei Já mudei de agora, área. a Teresa, neste momento, dentro da adição, está a estudar concretamente o quê? Agora fiquei curioso. Não, eu neste momento aquilo que eu estou a estudar é uma questão relativamente nova dentro da adição, ou seja, nós olhamos sempre para a adição como uma coisa que era focada nos neurónios, não é? O cérebro tem muitas outras células, tem os neurónios, mas tem também as chamadas células da glia, que foram consideradas durante centenas de anos como as células de suporte dos neurónios, mas que na verdade são muito mais do que isso e que foram muito negligenciadas, e hoje é óbvio, não só na adição, em todas as áreas da patologia relacionada com as neurociências, hoje verificamos que negligenciamos as células da glia e que elas têm um papel super importante, que são os astrócitos, são células altamente relevantes no cérebro, e são também as células da microglia, que são no fundo, a população de células imune residente do cérebro, portanto, são o sistema imune do cérebro, não são células que vivem dentro do cérebro e que têm características do sistema imune. E é exatamente a isso que nós nos estamos a dedicar neste momento no meu laboratório, é perceber qual é a verdadeira influência que estas células têm sobre a formação do comportamento de dependência, como é que modelando a atividade destas células nós conseguimos, por um lado, impedir que esse comportamento se forme, quando na exposição a fármacos, não é, a fármacos ou a substâncias psicoativas, não? E por outro lado, qual é o papel que eu também acho que pode demonstrar-se muito relevante, e os resultados que nós temos tido apontam nesse sentido, qual é o papel que a atividade destas células tem também na potenciação da recaída. Ou seja, o facto delas potenciarem um estado de mais ansiedade, mais impulsividade, não? Que são características claramente associadas à atividade destas células e do sistema imune no cérebro, parecem-me ser fatores importantes para que os tratamentos não sejam tão bem sucedidos e, portanto, nós achamos que se conseguirmos modelar a atividade dessas células, os tratamentos que já existem, ou novos, não? Ou uma conjugação entre as duas coisas, poderá levar a taxas de sucesso bastante maiores no tratamento da dependência, e a taxa de recaída atualmente varia entre 40% e 60%, portanto se conseguíssemos melhorar isto seria substancialmente importante. Não? Ok, eu perguntei isto porque eu também tenho alguma curiosidade por essa área, embora não perceba nada. Até já entrevistei o Mark Solms, mas está mais ligado à neuropsicanálise, que é uma área que me interessa em particular, e também já agora aproveito que convidei também um outro amigo meu que está à frente do Champalimau, o Albino Maia, para também para uma conversa, ainda não se proporcionou, Ótimo. mas penso que mais cedo ou mais tarde Não, irá. eu também tive a conversa com o Luís, não? O Luís também trabalha muito Pois, então, a minha mulher também especializou-se no comportamento desviante, portanto é uma área, temos uma amiga em comum e portanto é uma área também, por isso é que eu perguntei. Voltando às nossas vacinas e aos autores e às influências, a Teresa ainda não falou assim de um autor propriamente dito, não sei se quer referir algum assim que tenha sido mais relevante. Sabe, eu tenho literatura, como quiser. sim, eu tenho algum problema em referir um só, não é? Eu não sou assim, um autor só. Eu faço uma coisa que é se calhar um bocado obsessiva ou compulsiva, que é sempre que gosto de um autor, leio todos os livros desse autor.
ou todos, pelo menos aqueles que consigo encontrar, e faço isso desde sempre, e se calhar mais uma vez também é um pouco algo que o meu pai me foi impondo, porque eu, por exemplo, tinha 10 anos, queria ler os livros do Essa de Queiroz, e ele dizia, não, podes ler os livros do Essa de Queiroz quando tiveres lido todos os do Júlio Diniz. Pronto, e eu despachava os livros do Júlio Diniz todos em pouco tempo e dizia, já está, posso passar aos outros. Vários níveis. E portanto fui fazendo sempre esta... E na verdade é o que continua a acontecer. Eu, quando gosto de um autor, leio quase todos os livros desse autor. E evito muito ler livros que são relacionados com a minha área de trabalho, porque eu já passo o dia inteiro a ler coisas relacionadas com o trabalho, e, portanto, não há nada que me tranquilize mais do que pegar num livro que não tem nada a ver com a minha área de trabalho e de ler pelo prazer de ler, sem ser com aquele intuito de acrescentar alguma coisa à minha formação. E que autores foram esses, já agora? Foram variando ao longo do tempo, mas sei lá, por exemplo, houve uma altura em que eu li tudo o que havia da Marguerite Duras, depois li tudo o que tinha de Milan Kundera, depois do Amin Maalouf, depois pelo meio ia metendo algumas coisas que eu também gosto, assim, de humor negro, por exemplo, aquela coleção toda do Will, do Tom Sharp, também li tudo aquilo de seguida. Li também muitos livros da Isabel Allende, embora de alguns goste, de outros nem por isso, mas, por exemplo, um deles que eu li quando, assim, no fim da minha adolescência foi importante para mim, que era o De Amor e de Sombra, porque era uma coisa muito da revolução e da oposição e etc. Portanto, foi um romance importante para mim. Adoro e li todos também, e tudo o que aparecer ainda, apesar da sua morte, sobre o Gabriel Garcia Marques, também gosto muito. Gosto muito da forma de escrever de muitos dos autores sul-americanos, gosto muito, é algo que eu gosto mesmo de ler. Não sei mais. E desses livros todos que foi lendo, há assim algum que recomende para os momentos pandémicos que estamos neste momento a viver? Acho que é uma coisa que lhe ocorre. Há um que eu tenho, que eu às vezes me lembro, que talvez não seja diretamente relacionado com a pandemia, mas que retrata também assim uma distopia, como esta pandemia acaba por ser uma distopia nas nossas vidas, não? Que é um livro do Amin Maalouf que se chama O Século I depois de Beatriz, não? Que é um livro que retrata uma sociedade em que, em função de várias culturas só poderem ter um filho para limitar o aumento da população, e de ser muito importante nessas culturas escolher apenas um filho que fosse do sexo masculino. Chegam a uma sociedade em que praticamente não existem mulheres e, portanto, as mulheres vivem escondidas dentro de casa, não podem sair à rua. É um livro interessante que eu às vezes me lembro nestes tempos de pandemia, embora seja substancialmente diferente, claro. Mas depois há um livro que eu aconselho sempre quando alguém me pergunta qual é o meu livro favorito, existe um, de facto, que não é um livro que eu sequer tenha lido na infância, porque eu nunca li Alice no País das Maravilhas quando era criança, não fazia parte da biblioteca do meu pai, eu nunca tinha visto. E um dia fui falar com um dos professores que tinha na faculdade, eu sei que ia falar com o professor Pedro Moradas Ferreira, que era o meu professor de Bioquímica, por quem eu tenho uma imensa admiração, é um excelente professor. E por alguma razão fiquei à espera no gabinete, e não sei se aquilo era a secretária dele, se aquilo eram várias secretárias, e alguém tinha colado na parede um papelinho que tinha um pouco de uma conversa da rainha com a Alice, em que lhe dizia: eu com a tua idade já estava habituada a acreditar pelo menos em 5 ou 6 coisas impossíveis todos os dias. E eu fiquei a pensar, este livro deve ser interessante, se calhar não é um livro de crianças. E fui ler o livro e adorei o livro. Não é de todo um livro de crianças, é um livro que tem imensas possibilidades, é um livro de facto extraordinário. É um livro extraordinário e pelo qual eu desenvolvi de facto também em associação com esta coisa das substâncias psicoativas, e até porque a Alice tem, não originalmente, mas acabou por ter no seu progresso, não é? A Alice é de 1865, 66 e portanto já tem alguns anos, acabou por ser muito associada às substâncias psicoativas. E portanto, eu, por exemplo, uma vez fui convidada para contar a história do LSD usando apenas imagens da Alice. E porquê?
porque uma das coisas que eu depois comecei a fazer, já mais tarde, foi uma coleção que eu acho que é interessante, que na minha perspectiva, que é uma coleção de ilustrações da Alice, ou seja, eu tenho livros ilustrados, tenho mais de 200 livros ilustrados da Alice, que vão desde das ilustrações iniciais, de John Tenniel, que são de 66, não é? A primeira versão até ilustrada pelo próprio Carroll, embora essas ilustrações sejam fraquinhas. Sim. Depois, durante muitos anos não houve mais ilustrações, mas mesmo ali no final do século, ali a chegar a 1900, começam a aparecer algumas clandestinas não autorizadas, que são excelentes, algumas delas, e depois em 1907 acabam os direitos das ilustrações iniciais, e em 1907, 1908 e naqueles anos a seguir há imensas ilustrações, ainda por cima na época dourada da ilustração, na Golden Age, e há imensos livros dessa época que são maravilhosos, e depois até hoje há, em todos os países há ilustradores que se dedicam especificamente à Alice, e há outros que são ilustradores infantis e não só. Por exemplo, há uma Alice ilustrada pelo Dalí, que é espetacular, e é uma das coleções que eu me dedico, é uma das coisas que eu faço, é ter a minha lista organizada e ir procurando em vários tipos de sites todas essas ilustrações, e acho que tenho uma coleção que já não é vulgar, não é? Olha, agora fiquei muito surpreendido e acho que os meus alunos também vão adorar, como sabe, eu dou aulas em Belas Artes, e acho Sim, que os meus alunos vão adorar saber, e quem sabe um dia até possa fazer uma exposição. sim, eu já fiz uma vez uma mini exposição, porque as minhas filhas andavam na escola, na Soares dos Reis, e a professora queria fazer uma exposição, tinham feito um concurso para os alunos desenharem também qualquer coisa sobre a Alice, e a professora perguntou se alguém tinha livros para trazerem, para fazerem uma exposição, e a minha filha lá disse, a minha mãe tem alguns, e eu levei os que tinha na altura, isto já foi há uns anos, não tinha nem tantos como tenho hoje, mas a exposição ficou muito gira, e sim, faria outra com imenso prazer. Olha, então, se quem sabe fica aqui uma possibilidade de fazer uma exposição em Belas Artes É, dos seus livros, quem sabe. Teresa, olha, foi um gosto enorme falar consigo, muito obrigado. obrigada. Aprendi coisas novas, fiquei a conhecer essa sua faceta que eu desconhecia de todo e gostei muito de conhecer as suas vacinas. Muito obrigado Obrigada eu pelo convite e e até, até até breve. Com licença.